O silêncio profundo e pesado da noite, quando o mundo parecia envolto numa escuridão tão densa que engolia até o menor fio de esperança, sob um vasto céu pontilhado por incontáveis estrelas, uma luz tremulava. Frágil e sôfrega, brilhava à margem do rio que serpenteava silencioso pela terra da Judéia. Era uma luz pequena, quase uma oferenda que o escuro aceitava com relutância, mas que ainda resistia a se apagar. Quem teria coragem, em meio a essa escuridão quase palpável, de avançar? Quem ousaria desafiar esse manto noturno, onde o medo não era apenas uma sombra passageira, mas um sussurro constante, antigo, como se guardasse segredos esquecidos pelo tempo? É essa atmosfera misteriosa que sustenta a história que vamos contar, uma narrativa de sombras e revelações, de medo e fé, de uma luta contra um mal invisível, mas sentido profundamente. Era uma época marcada por uma ansiedade velada. A terra da Judéia respirava inquieta sob o peso de ameaças invisíveis presentes nos murmúrios das ruas e no silêncio das casas. Os profetas, vozes constantes naquela região, ecoavam suas palavras entre as pedras antigas do vilarejo. Contudo, poucos ouviam, poucos tinham coragem de compreender seus avisos. A verdade que diziam era pesada demais para o coração dos homens, uma verdade capaz de abalar o alicerce da vida que preferiam manter. Nesse cenário sombrio, feito de dúvidas e receios, não encontraremos um rei adornado de ouro, um guerreiro empunhando espada reluzente, o mesmo mestre das escrituras ou dos tribunais religiosos. O protagonista desta história é Enoch, um homem comum. Suas mãos, endurecidas pelo trabalho na madeira, carregavam uma fé humilde, porém resiliente. Sua vida seguia a correnteza da rotina silenciosa, ignorando os ventos transformadores que se aproximavam. Enoch era carpinteiro, conhecido na vila pelo esforço paciente e pela habilidade ao esculpir a madeira. Sua fé não era ostentosa nem proclamada a todos. Ela vivia silenciosa, em cumplicidade com ele, como uma chama modesta que resistia ao ar pesado da incerteza e do medo. Ele não buscava fama ou revolução, mas a simplicidade de um dia após o outro. Encontrava esperança no ruído ritmado do martelo contra a tábua, no cheiro terroso da madeira fresca, no calor de um fogo ameno durante a noite. Procurava, acima de tudo, um silêncio honesto em meio ao caos crescente que consumia a estabilidade da vila e das almas ali presentes. Tudo começou numa tarde abafada, quando o sol começava a declinar lentamente, tingindo o céu com tons dourados e avermelhados que logo dariam lugar à penumbra. Enoch sentia no peito um chamado estranho, uma inquietação quase imperceptível que se tornava irrefreável. Era uma sensação incomum, um pressentimento que o afastava do conforto da rotina conhecida. Talvez fossem os sussurros do vento entre as árvores, mais densos que o habitual, como se a própria floresta escondesse um segredo urgente a ser desvendado. Sem conseguir entender, ele decidiu seguir pelos trilhos que levavam à floresta próxima, como fazia em outras tardes. Mas, dessa vez, cada passo parecia um gesto de entrega a algo maior e desconhecido. O som de seus passos se misturava à natureza ao redor, a terra úmida cedendo sob seus pés, folhas secas sendo esmagadas, o farfalhar das árvores com a brisa crescente. Tudo parecia compor uma sinfonia sutil e quase sagrada. O dia, no entanto, fugiu rapidamente e a luz desapareceu de forma inesperada. A noite chegou antes do esperado, como se o mundo quisesse esconder, sob o véu da escuridão, o que estava prestes a acontecer. A penumbra transformou a floresta num labirinto onde cada sombra pulsava com vida própria. Um instinto ancestral de cautela despertava. Ainda assim, Enoch continuou, guiado por uma força que ele não compreendia. No meio da mata densa, encontrou algo que jamais havia notado antes, uma caverna escondida. Quase anônima, estava sufocada pela vegetação que crescia descontrolada ao seu redor. A boca da caverna se abria como um convite e uma ameaça ao mesmo tempo. Era um lugar esquecido pelo tempo, guardado por sombras e mistérios antigos. Do interior vinha o som constante e confortável da água corrente, um murmúrio tão suave que parecia um canto, um sussurro quase humano, amenizando o silêncio pesado ao redor. O ar que saía da caverna carregava um peso invisível, uma expectativa sombria, como se o próprio lugar guardasse segredos ancestrais prontos para serem desvelados. O coração de Enoch acelerou, misturando medo e fascínio. Por um instante hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Entrou na escuridão daquele abismo. Cada passo o levou para um reino desconhecido, onde o familiar e o estranho se entrelaçavam numa dança silenciosa. Seus olhos precisaram de tempo para se adaptar à penumbra densa. Aos poucos, pequenos detalhes surgiram, estalactites afiavam o teto da caverna como dentes petrificados. Gotículas de água caíam com uma cadência hipnótica, compondo um som inquietante que preenchia os espaços entre as batidas de seu coração. O ar era úmido e frio, em contraste com o calor deixado na floresta abafada. O frio atravessava não só sua pele, mas parecia penetrar nos ossos, como o toque gélido da própria verdade oculta naquele lugar. À medida que avançava, a escuridão se fez menos absoluta.
Enoch finalmente percebeu uma luz tremeluzente mais à frente. Era uma chama oscilante, como uma tocha abandonada. Ela lançava sombras móveis nas paredes, um farol solitário que chamava sua atenção e despertava cautela. De repente, um movimento quase imperceptível no canto do olho o fez virar a cabeça rapidamente. Silhuetas fluíam na penumbra. Eram sombras vivas, pulsantes, que pareciam acompanhar seus passos num mistério profundo. O ar trazia um sussurro baixo, como uma respiração distante. Uma presença invisível fazia Enoch se sentir observado, exposto. O medo apertou seu peito e congelou seu corpo por um breve instante. Mas a curiosidade venceu e o impulsionou a ir mais fundo, a não recuar diante daquele clima enigmático. Finalmente, ele encontrou a fonte da luz vacilante. Um relicário antigo repousava sobre uma pedra lisa no centro de uma clareira dentro da caverna. O lugar parecia preparado para abrigá-lo. O objeto era pequeno, mas emitia um magnetismo silencioso e poderoso, como se o tempo tivesse esquecido por séculos. Guardava segredos além da compreensão humana. O relicário estava coberto por símbolos estranhos, desenhos que Enoch não conseguia decifrar, mas que despertavam uma ressonância inexplicável em sua mente. Era uma promessa de revelação, talvez um aviso velado, uma advertência deixada por mãos desaparecidas há muito tempo. Com a mão tremendo, hesitou no momento de tocar o relicário. Ao encostá-lo, não sentiu o frio esperado. Em vez disso, uma vibração intensa atravessou seu corpo, como se um portal invisível se abrisse dentro dele. Imagens começaram a se formar diante de seus olhos, projetadas pela memória da pedra e do ar ao redor. Era como se a caverna acumulasse as memórias de gerações, recitando histórias gravadas no silêncio e urgentes para serem reveladas. Enoch viu espectros do passado, homens e mulheres vestidos com trajes antigos, olhos pesados e corações aflitos. Clamavam por justiça e redenção. Lutas silenciosas, sussurradas, travadas contra um mal invisível, mas palpável. Um veneno que corroía a alma e a comunidade. A visão envolveu Enoch por completo. Ele sentiu a tristeza amarga daquelas almas e a urgência visceral que pulsava no ar, a necessidade de virar a maré contra as trevas que ameaçavam devorar tudo. Atordoado, caiu de joelhos sobre a pedra fria, sentindo o peso desse testemunho correr em suas veias. Uma chama havia sido acesa, uma que não poderia mais ser apagada. De repente, o relicário escapou de suas mãos, caindo com um som seco contra o chão rochoso. O silêncio retornou, carregado de uma intensidade quase sufocante, como se a caverna respirasse lentamente após contar seu segredo. Algo havia mudado dentro dele, um fogo ardente que o impulsionava a agir. Romper o silêncio e enfrentar as sombras que consumiam sua terra e seu povo. Ao sair daquela caverna, Enoch já não era o homem tranquilo e invisível da vila. Nos olhos, carregava uma nova chama, uma determinação silenciosa, mas inabalável. Estava pronto para enfrentar não só o que podia ver, mas também o que se escondia soterrado nas profundezas da alma humana e da comunidade. De volta à vila, ele trouxe seu fardo e a visão incandescente confiada a ele. Começou a falar. Contava o que viu, questionava a acomodação de quem preferia fechar os olhos para o mal que crescia e se fortalecia no silêncio e na indiferença. Logo percebeu que sua palavra não seria fácil de acolher. Muitos o chamavam de louco ou exagerado, como se sua coragem para revelar aquilo que só ele vira fosse fruto de delírio. Outros sentiam medo, não do mal, mas das consequências de mexer com segredos antigos e profundamente enraizados. Era mais cômodo continuar na rotina e na ignorância do que enfrentar essas forças ameaçadoras. Enoch enfrentou o isolamento e a dúvida. Suas palavras eram um vento frio que atravessava rostos endurecidos e corações fechados. Mas a fé nascida naquela caverna não vacilou. Sua coragem, embora silenciosa e solitária, permaneceu firme. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão crescente. O mal que Enoch viu em visões começava a se mostrar na vila, não mais oculto, mas revelando sua face em formas sutis, porém perigosas, mentiras sussurradas como verdades, alianças sombrias costuradas nas sombras, traições silenciosas corroendo a confiança. O vilarejo, antes uma ilha segura no deserto, tornava-se um campo minado, onde suspeita e medo se encontravam a cada esquina, erguendo raízes no que antes era esperança. Enoch entendia que aquele mal poderoso, invisível por natureza, só poderia ser enfrentado por outra força igualmente poderosa, a luz da verdade. Aquela luz que a caverna lhe mostrara. Carregava um preço alto, mas era essencial. No ponto culminante dessa jornada, Enoch encarou o líder de um grupo que se alimentava do medo alheio para manipular e controlar a vila. Não houve batalhas de espadas ou músculos, mas embates de palavras afiadas e convicções inquebrantáveis. Sob olhares tensos e sussurros contidos, Enoch desafiou a escuridão da mentira com a força clara e dura da verdade. Sabia que isso poderia custar sua segurança, seu respeito e até sua vida. O ar parecia denso, a tensão quase física naquele confronto silencioso.
Quem venceria sob aquele céu noturno? A sombra das mentiras, escondida atrás do medo, ou a luz inexorável da verdade, que não podia ser silenciada? Enoch sustentava o relicário nas mãos e falou com firmeza renovada, uma voz antes discreta que agora ecoava forte pelas ruas e pelos corações endurecidos da vila. Aos poucos, o medo dava lugar à coragem. Um renascimento do senso do justo e do verdadeiro surgia. Quando a poeira daquela batalha improvável se assentou, a vila despertou para uma nova realidade. O mal não desaparecera completamente, pois o mundo jamais seria um lugar sem sombras, mas, pela primeira vez, abandonava a armadura de invencibilidade que o fazia assustar e paralisar. A luz da caverna, compartilhada pelo relicário e pela coragem de Enoch, trouxe uma esperança frágil, mas capaz de restaurar o quase perdido. Que nos sirva de reflexão: quantas vezes, em nossas vidas, enfrentamos cavernas escuras, onde a verdade parece escondida nas sombras e o medo sussurra para que fiquemos paralisados. Enoch nos ensina que o primeiro passo para transformar o que parecia condenado não é fugir, mas encarar. Olhar de frente para as sombras, mesmo quando algo dentro grita para que fujamos. A coragem verdadeira não é a ausência de medo, mas a persistência que nasce em meio a ele. Se esta história tocou algo profundo em você, fortaleça seu compromisso pela busca da luz. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas narrativas, onde mistério e fé caminham juntos, revelando a humanidade e seus desafios mais profundos. Lembre-se, a jornada de Enoch é um convite para cada um de nós, no momento de enfrentar suas próprias trevas internas e externas. Não fugir do confronto, mas se deixar guiar pela luz da justiça. Mesmo que essa luz brilhe primeiro dentro de um relicário esquecido, em um lugar escuro e silencioso. Venha conosco por essas trilhas inesperadas, profundas e misteriosas, onde cada passo é um gesto de fé e coragem. A moral desta história é clara e profunda. A coragem diante da escuridão, tanto interna quanto externa, é um chamado para revelar e confrontar as verdades ocultas, mesmo que isso traga riscos e rejeição. Sua essência está na transformação que nasce do enfrentamento do medo através da fé e da busca por justiça verdadeira, mesmo quando tudo parece conspirar contra quem carrega a luz. Não é a luz como ausência da escuridão, mas como resistência firme e persistente, um ato contínuo que aos poucos dissipa as sombras. Imagine uma cena comum em nossos tempos. Um funcionário de uma grande empresa descobre irregularidades graves, corrupção que afeta colegas e clientes. Ele tem uma escolha: seguir a vida ignorando os fatos para evitar problemas e manter o emprego, ou denunciar sabendo que enfrentará reprovação, isolamento, desconfiança e riscos para o futuro. A coragem desse funcionário espelha a de Enoch, um homem comum que decide enfrentar sua caverna escura, seus medos e as pressões sociais, para trazer à luz uma verdade dolorosa, porém necessária. É natural que sua coragem provoque isolamento, dúvidas e até perseguição, mas a persistência na verdade é o que transforma ambientes corrompidos, mesmo que lentamente. Vejo nesta história um lembrete urgente sobre a complexidade da coragem verdadeira. Não se trata de heroísmo grandioso ou dramático, mas de uma decisão silenciosa e persistente, aquela que muitos evitam. Concordo que a força do relato está em mostrar que a luz não é a ausência da escuridão, mas um ato repetido e constante de resistência. No entanto, também convida a refletir sobre a solidão que essa coragem traz inevitavelmente e a importância vital de comunidades que apoiem e fortaleçam quem escolhe a verdade. Enoch, apesar de símbolo, é antes de tudo um exemplo do que uma pessoa comum pode ser quando encontra seu destino e decide enfrentá-lo. A fé funciona como um farol firme nos momentos de dúvida profunda, um ponto de apoio quando o mundo parece conspirar para calar vozes que brilham com a honestidade dolorida da verdade. Se você quer aprofundar sua trajetória por caminhos onde mistério, fé e humanidade se entrelaçam, inscreva-se para não perder os próximos relatos. Ative o sininho para que a luz dessas histórias alcance você assim que surgirem. Junte-se a nós. Há muito mais para desvelar entre as sombras e as luzes que marcam a história da humanidade.